Olá! Seguindo a linha de raciocínio do texto anterior, se é que teve uma linha de raciocínio, uma coisa que tem que ficar clara é que eu não vou ficar explorando a história do autor. E nem explorar, nem ficar colocando a história da obra, onde ela se situa, por que ela se situa ali. Bom, porque às vezes isso atrapalha. E eu gostaria muito que esse canal fosse mais um canal que se situasse ou que estivesse mais familiarizado com as obras do que com a história. Eu sei que isso ajuda muito e talvez eu faça vídeos para explicar essas questões dos autores. Mas pelo menos nesse primeiro momento eu quero ser mais focado nas ideias de cada autor, mais do que no próprio autor, né? E mais do que na história que envolve sua obra. Talvez eu esteja cometendo um grande crime. Deixa eu procurar aqui. É só pra mim não tá com o roteiro aberto. O título eu lembro, é só que eu quero enrolar um pouco pra não falar o título. Tá, eu não tô mentindo não, tá? Eu sei que você pode achar que eu tô mentindo, mas não tô. E como é capítulo por capítulo cada vídeo, esse primeiro vídeo ele é exclusivamente para o primeiro capítulo. Eu aconselho que você vá atrás desta obra e pelo menos leia pelo menos um capítulo por cada vídeo, para cada vídeo. Eu gosto do título porque ele é bonito de ler. A loucura como fonte da sabedoria. Por que eu acho isso lindo, assim? Porque loucura... Não tem muito o que dizer, eu tenho que sentir. Sinter também, a loucura como fonte da sabedoria. Fala isso como mantra na sua vida. O que a gente tá vendo? É filosofia grega. É sabedoria grega. Nós estamos vendo isso muito especificamente. Por que eu tenho que falar disso? Porque quando eu começar a falar sobre os capítulos especificamente, essa questão da Grécia tem que ficar muito martelada. Porque por vezes as pessoas acham que a filosofia tem que ser essa coisa universal. De que no fim das contas todo mundo tem que concordar com um cânone filosófico. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido nem para o próprio cânone filosófico. As obras de filosofia que se ficaram eternizadas, elas ficaram eternizadas justamente porque elas são diferentes de todas as outras. Uma é sempre diferente da outra e cada uma tem uma perspectiva muito única. Nós temos, por exemplo, uma filosofia muito comum na nossa cultura brasileira. E qual é essa filosofia? Bem, a gente discute isso em algum outro vídeo. Se a gente não tiver morrido de coronavírus. Vamos recomeçar. Primeiro capítulo do livro, A Loucura como Fonte da Sabedoria. É muito interessante a concepção grega de sabedoria, porque ela tem a ver com lançar luz sobre as trevas. Ela tem a ver com você revelar o que está oculto. O sábio é aquele que dissolve os enigmas. E o sábio ele não é a mesma coisa que o herói. Platão talvez seja o primeiro, se eu não me engano, no diálogo do Fedro, não tenho certeza, mas o primeiro a falar que filosofia é uma decadência. A filosofia, por ser um amor à sabedoria, ela é um passo atrás nessa linha chamada evolução. Porque se nós tínhamos sábios, a era dos filósofos é uma era que ama essa sabedoria, mas que não tem essa sabedoria. Isso é muito bonito. Pelo menos eu fico muito satisfeito de ouvir esse tipo de coisa. Porque eu sou um tanto estranho, né? Quando a gente está na primeira aula do ensino médio, normalmente o professor ele vai fazer a etimologia da palavra filosofos. Aí ele vai lá, coloca as letras em grego, né? Fi, iota, lambda, ômicron, sigma, ômicron, fi, ômicron, sigma. Eu quis soletrar em grego para mostrar, para gastar meu grego, né? Para dar um pouco de credibilidade para esse canal. Ele vai lá e escreve essa palavra e fala, olha, ele é amigo da sabedoria. Só que Platão ele vai olhar para isso e vai falar, de fato, ele é só amigo da sabedoria, ele não é um sábio. E por não ser um sábio, nós estamos a um passo atrás de tudo que aconteceu anteriormente. A sociedade grega, ela não é uma sociedade, e isso tem que ficar muito claro, ela não é uma sociedade aberta, uma sociedade liberal, onde ela é aberta para todas as coisas. Não, eles são extremamente tradicionais e conservadores. Eles amam sua própria cultura ao ponto de matar filósofos, perseguir filósofos por falarem coisas que eles não concordam. Anaxágoras é um desses, Anaximandro também é um desses. Quem mais? O próprio Pitágoras foi perseguido na sua época. Tentando eleger os mais conhecidos justamente para ficar claro que a Grécia não era esse lugar que abraçava os filósofos. Por vezes os filósofos eram extremamente incômodos. Sócrates é o exemplo máximo disso, mas... Existem alguns registros de que Sócrates, na verdade, foi um perseguido político e não um perseguido por conta de ensinar filosofia. Então, por ser uma sociedade extremamente tradicional, quando nós vamos rastrear a fonte da sabedoria nesta sociedade tradicional, nós vamos nas bases das suas tradições. E qual é a base da tradição de qualquer sociedade? A religião.
nos documentos mais antigos, e dentro desses documentos mais antigos, onde você tem tanto peças arquitetônicas quanto vasos ornamentais com descrições de cultos, você chega a duas divindades, o famoso Apolo e o famoso Dionísio. Isso é muito interessante porque George Collins inclusive vai citar isso porque Nietzsche ele faz isso também. Só que Nietzsche ele está considerando a origem da tragédia. E George Collins está considerando o nascimento da filosofia. E Nietzsche ele interpreta Apolo como aquele que tem a ver com o mundo da ilusão, porque ele é o deus da arte. Isso faz sentido assim. A arte ela é um pouco feita de aparências. As formas são muito importantes para Apolo. E Dionísio ele tem mais a ver com o sensitivo. E tão sensitivo que os seus cultos têm a ver com orgias, os seus cultos têm a ver com o uso de psicotrópicos e outras coisas assim. O culto dele era uma rave. Falava, nossa, é uma experiência extracorpórea. Nietzsche não está errado nessa avaliação de que Dionísio tem a ver com o sensitivo e Apolo tem a ver com as aparências, com a forma, né? Só que a conclusão de Nietzsche é que Apolo e Dionísio são figuras antitéticas. Eles são discordantes em tudo. Se você tenta juntar os dois, isso não dá certo. Essa conclusão ele chega no texto A Origem da Tragédia. Entenda que A Origem da Tragédia é um dos primeiros textos de Nietzsche, então ele é extremamente ingênuo. Quando você vai ler o resto das obras de Nietzsche, você vai ver que ele abandona essa ideia de que Apolo e Dionísio são antitéticos. Ele abraça as duas ideias, até em Crepúsculo dos Ídolos. Por mais que as pessoas ainda gostem de falar o espírito apolíneo é daquelas pessoas que conservam, o espírito dionisíaco é daquelas pessoas que estão próximas do espírito do super-homem. Não. Os professores ensinam muitas mentiras porque eles não querem que os alunos fiquem confusos, né? Mas eu tô nem aí, eu tô gravando os vídeos pra isso mesmo, pra deixar as pessoas confusas. Só que no livro Nascimento da Filosofia, e eu tô repetindo muito esse nome, né? Neste livro, nesta obra, a gente tem muito mais evidências de que Dionísio e Apolo são complementares, são sintéticos. Eles não são coisas distintas. E o que é mais interessante é que cada um tem o seu reino de fato. Um é sensitivo e outro é mais formal. O outro é mais de aparência, de ilusão. Só que eles não têm papéis tão bem definidos nesse sentido. Rastreando, por exemplo, o culto de Dionísio é que as pessoas elas entram em um estado de espírito, um êxtase, digamos assim, que realmente transcende o corpo. Já em Apolo, o culto dele tem a ver com o famoso oráculo de Delfos. Apolo é quem menciona seus oráculos, né? É quem anuncia o futuro por meio do oráculo. Só que Apolo, por ser uma divindade, ele não revela o futuro como se fosse uma coisa tranquila. Tipo, não, vou te falar o que vai acontecer no seu dia. Vou te falar o que vai acontecer. O futuro que te espera é muito grandioso. Ou então ele vai jogar os búzios e vai... Não é isso. Apolo ele fala por enigmas. E é por isso que a sabedoria é uma coisa extremamente importante e extremamente religiosa pro grego. Porque o enigma de Apolo ele só pode ser resolvido por quem é sábio. E quem resolve o enigma de Apolo tem o seu futuro nas mãos. Mas eu acabei de falar que Dionísio e Apolo são complementares e eu dei exemplos de coisas separadas. Apolo ele revela a pitonisa, né, o futuro, e Dionísio tem a ver com êxtase. Bom, eu tive um problema com a parte final desse vídeo e ao invés de eu gravar de novo, então montar os brequeté que tem para montar, eu vou partir daqui mesmo. Pensando sobre onde é que está a complementariedade de Apolo e Dionísio. Platão, em Fedro, e agora é em Fedro mesmo, Platão vai falar sobre 4 tipos de manias, que nós traduzimos comumente por loucura. Quais são essas 4 manias? A mania profética, a mania poética, a mania misteriosa e a mania erótica. A erótica e a dos mistérios são as manias de Dionísio, enquanto a poética e a profética são as manias de Apolo. Porque Apolo se revela por meio da palavra, ele fala por meio do logos. Olha que interessante, né? O mito se revelando através do logos. Enquanto Dionísio, ele se revela através das sensações, do mistério e do erotismo, né? Levando por esse lado, Apolo, ele revela ao oráculo sobre o futuro. Só que como é que o oráculo ele acessa
o véu divino, digamos assim? Como é que ele tem acesso a Apolo? Ele tem acesso a Apolo por meio do êxtase. E olha que estranho, porque o êxtase, se nós formos somente guiados pela interpretação de Nietzsche, o êxtase só é de Dionísio. Porque o êxtase tem a ver com erotismo, tem a ver com mistério. Só que Apolo, para revelar o futuro, leva o oráculo ao êxtase. O oráculo sempre é uma menina jovem, virgem, que fica dentro de uma caverna respirando uns ar de vulcão, aí fica doidona e fala uns enigmas meio estranhos. Mas esse ato de entrar em êxtase a partir desse psicotrópico de vulcão, né? Isso é o que faz com que ela acesse a natureza de Apolo. E Apolo revele, através dessa natureza mortal, o que vai acontecer no futuro para a pessoa que está consultando. E se eu levar em consideração que o êxtase pelo qual ela passa é um êxtase de Apolo, ao ponto dela revelar o futuro por meio da palavra, então o enigma que é lançado é a origem da sabedoria. E se eu for um pouco mais para trás, eu consigo entender que a origem da sabedoria no povo grego é uma origem através da mania, da loucura. A loucura é a fonte dessa sabedoria, porque somente através dela é que se rompe o véu entre o mortal e o imortal, e a partir disso você tem essa junção, e essa junção revela o futuro para os sábios, e somente os sábios conseguem decifrar este enigma do futuro. Bom, sem mais delongas, levando em consideração que o vídeo deu problema e que eu tive que regravar essa parte final, eu vou dando tchau. Acabou o vídeo. Eu peço que dê joinha, se inscreva, e é isso.